Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Fofoca Aí. E você aí de casa, hein? Passou a madrugada revirando tretas na internet? Pois é, a gente também continua vendo tretas pela internet e descontando aqui. Vamos trazer a continuação, sim, da treta entre Léo Dias e Anitta. Mas também vamos ter outras tretas, como a que o Tutu traz agora. Me conta, Tutu, o que é que você tem? It's time! Boa tarde, Fefito, Gabriel e Ti. Boa tarde também pro pessoal de casa que acompanha o nosso programa. Olha só, bem gelado aqui em São Paulo hoje, mas os assuntos no programa são sempre bem dos quentes, viu? Olha só, gente, o que aconteceu. O Ministério Público abriu uma ação judicial contra o Silvio Santos. Pois é, por algo que aconteceu há bastante tempo no programa dele, mas que agora vai realmente render uma bela de uma treta. Daqui a pouco a gente conta mais detalhes dessa história pra vocês. Porque o que eu vou detalhar agora é porque vocês já estão super acostumados. Aquele pedido básico. Segue a gente nas redes sociais, vai. Custa nada. Só colocar @FofocaAíTV no Instagram e no Twitter para seguir a gente. Vai lá, deixe sua curtida, dê o seu comentário, dê sua opinião, falando dos assuntos que estamos abordando no programa de hoje. Lembrando que também temos um canal no YouTube. Só colocar a Fofoca Aí no YouTube, se inscrever no nosso canal para você ter ali o nosso conteúdo completinho. Agora me conta, quais são as outras fofocas dessa terça-feira gelada? Gelada mesmo, né, Heitor? Parece que puseram o mundo no freezer, turma. Bom, nós vamos contar também que o Canal 5, a Globo, já tem previsão para retomar as novelas. É verdade, meu querido Berliner? Parece que sim, viu, tia? Já tem data e tudo. E a gente vai falar também aqui sobre ele. Sim, aquele que a gente achou que não falaria mais tão cedo, mas vamos falar. Thiago Ramos. Eba! Neidrasto. É o Neidrasto, ele tem notícia sobre ele. Bom, e já começando, gente, a gente vai falar aqui, antes de todas essas histórias, a gente vai começar falando sobre uma situação que vem se desenrolando lá no SBT desde o ano passado. Vocês lembram aquele dia em que o Silvio Santos levou no programa dele um monte de crianças de maiô e pediu para a plateia de casa avaliar aquela que tinha o melhor busto, o melhor colo, as melhores pernas? Sim, crianças de 7 a 12 anos de idade. E isso causou um mal-estar gigantesco. Bom, agora a notícia publicada pelo Na Telinha diz que o Ministério Público Federal está pedindo R$1 milhão ao SBT de indenização por conta dessa exposição das crianças, tá? Isso só para vocês saberem, gente, fere aí vários itens do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que o Ministério Público foi acionado rapidamente, tratou o caso com muita celeridade. Porque processos assim costumam enrolar muito na justiça, mas o Ministério Público foi lá e acionou. Inclusive, no argumento do Ministério Público, ao protocolar essa multa que o SBT vai ter que pagar, ele ainda usou um fato de 2016, quando a Maísa participou do programa e ele a fez comentar sobre sexo na televisão. Nossa, exatamente. Ele juntou com essa história. Exatamente, para mostrar que a situação ali, tia, não era de hoje. Que o Silvio Santos eventualmente pisava na bola em relação à maneira como ele lidava com as crianças no programa. Pois bem, o Na Telinha fez toda essa apuração, inclusive falou que além desse R$1 milhão que o SBT vai ter que pagar, ele ainda vai ter que fazer um programa educativo com o mesmo período de duração desse quadro, que foi ao ar em 2019, para falar sobre coisas importantes para o universo da criança e do adolescente, inclusive dar dicas para se cuidar em relação a momentos em que elas possam estar expostas a situações que não competem com a idade delas, como foi esse quadro. Bom, além disso, se o SBT não exibir esse programa e não fizer o pagamento dessa multa de R$1 milhão, ele vai ter que pagar mais uma multa diária de R$100 mil. Ou seja, isso pode se embolar na justiça de tal jeito que vai deixar o caixa da SBT ainda mais complicado. Só para dar as datas certinhas, pessoal, foi no dia 22 de setembro que esse desfile aí, o quadro Miss Infantil, foi exibido. Então não tem nenhum ano que isso foi ao ar. E o Ministério Público agiu aí com bastante celeridade. Isso me chama a atenção para processos muito urgentes na Justiça, que a Justiça realmente prioriza, né?
porque a gente sabe que tudo demora muito e tudo mais, porém, não são todos os casos, principalmente nesse período de pandemia, que a justiça está levando em consideração. Assim como o outro processo que a gente vai comentar agora, parece que a justiça não está dando tanta importância assim, não é mesmo, Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Desculpa, então. Imagina, tia. Mas rapidinho, por exemplo, esse dinheiro, R$1 milhão, né, de multa, pra onde vai esse dinheiro? Então, isso tudo vai para os cofres públicos. Isso é investido depois em ações, É por em isso ONGs. que foi rápido o processo, então. Mas, teoricamente, tia, esse dinheiro, ele é investido em projetos que trabalham justamente com crianças e com adolescentes que são afetados, de alguma maneira, por outras falhas do Estatuto da Criança e do O Ministério Adolescente. Público verdade. apoia iniciativas muito importantes contra abuso infantil, contra várias outras causas também, contra feminicídio e tal. O que é muito importante se lembrar, aliás, essa matéria do Paulo Pacheco, lá do portal Na Telinha, que foi quem publicou antes, é muito importante a gente se lembrar que foi um escândalo, de fato, quando aconteceu. Gente, meu cabelo tá uma bagunça, né? Pronto, ajeitei. Foi um grande escândalo quando aconteceu. Nossa, isso. eu não E eu lembrava acho que também desse serviu fato. como um ponto de reflexão ali pro SBT. Acho que muito provavelmente Silvio Santos não repetiria ele de novo. Sim. Acho que ele talvez tenha aprendido com essa história. Ah, assim, certeza que não. Sempre quando mexe no caixa da emissora, as emissoras acabam Dando uma- mudando completamente sua linha, né? Porque sabe que tem situações ali que não são possível. O SBT só deu sequência à exposição das crianças, porque quando houve aquela situação com a Maísa Silva, que a gente até comentou já, vocês no Mulheres, eu lá no Revista da Cidade, o SBT acabou sendo inocentado na causa. Então era um processo que o Ministério Público até chegou a protocolar aí uma dívida de R$10 milhões, mas foi a julgamento depois, e o SBT foi inocentado porque decidiram amenizar a situação. Porque só ele sabe, só a justiça sabe. Mas nesse caso aqui, o SBT deu sequência a esses atos e agora vai ter que pagar essa E multa. qual é o outro? Você falou, tem esse e mais um. O que eu vou do Ministério. contar agora? Ah, que o Pepito vai contar agora. Ah, que bom. Eu fico aqui assistindo, turma. Eu faço a pergunta que você queria fazer em casa, tá bom? Que eu vou contar agora, mas me acompanha. Tô porque ontem a acompanhando gente os viu dois. toda essa treta do Léo Dias Ixi. com a Anitta. Ah, então posso fazer? Pode, deve. Vai ter? Vai. Treta? Se você quiser, é agora. Tem treta? Tem treta. Então Arrasa, tem. tia. It's time! Vai lá, É Pepito! a hora da treta, sim, Tá com senhora. você a bola! Ontem depois, olha, até caiu tudo aqui. Ontem depois que a gente acabou a fofoca aí, o Léo Dias continuou tweetando muito sobre a Anitta. A Anitta fingiu que não era com ela, assim como a Jojo Todinho, o Gominho, a Pablo, mas o Léo continuou tweetando e ele começou a dizer coisas do tipo: Pedro Scooby procurou ele pra demonstrar apoio. Pedro Nossa. Scooby, ex da Anitta. Que é de outra treta. Tá super bem acompanhado. Pois é, que é de outra treta. Ai, Inclusive meu dizendo Deus. que o Pedro Scooby chegou a acabar com a Anitta uma vez porque ela ignorava ele e tudo mais. E disse coisas bem picantes, como o fato de que eles raramente se relacionavam a dois, entre quatro paredes. Ah, é? O Tinha Pedro sempre Scooby uma Anitta? terceira pessoa envolvida. Olha. Nossa, que modernoso. Ainda entregou coisas íntimas. Tu acredita? Gente, pois é, tia. E hoje de manhã, Oi. porque o Léo Dias ameaçou ontem e começou a cumprir, ele chegou a tuitar que o Luan Santana foi um investimento na carreira da Anitta, no sentido de que no processo que corria contra a Camila Fialho no ano passado, ela coloca lá no processo que pagou passagens pra Anitta encontrar o Luan porque uma investida sexual no Luan faria bem para a carreira da Anitta. Nossa, olha como tem umas coisas que nós nem imagina, né, turma? Pois é. Né? Nossa Entendam Senhora. vocês como quiserem. O Léo também chegou a dizer umas coisas que foram bem desagradáveis, né? Falou que ela chegou a se envolver com 8 pessoas da mesma rádio, do motorista ao presidente. Que são coisas que... Sorte da Anitta, na verdade, né? Que bom pra ela. É que não depõe contra a pessoa, né? Aí começa Exato. uma coisa tão assim, né? Machista, pessoal, né? Ficou Machista, feio. né? Mas aí, não vem ao tudo isso pra caso, dizer né? que o Léo, hoje, tá continuando a postar coisas, está procurando uns áudios falando da Ai, Ludmilla, Léo. inclusive, porque a Anitta entrou de fato com um processo contra o Léo Dias. A Anitta resolveu entrar com um processo exigindo que ele apague todas as postagens sobre ela, que pare de falar sobre ela em suas colunas e que nunca mais a cite. Ele já tinha dito que não falaria mais mal dela, ou dela, at all, assim, mas continua falando. Fato é que esse processo agora corre, só que o processo cita até umas subcelebridades aplaudidas da internet. Tem até fake news no meio. Ixi.
Eles citam até a Day McCarthy, que teria dito uma coisa, uns prints falsos. Quem que é a Day McCarthy? Que eu vi alguma coisa dele falando assim... Ai, é uma encrenqueira, tia. Nem vale a pena a gente falar dela, de tão desaplaudida. Eu vi o Twitter dele falando assim, tipo, se o advogado da Anitta cuida da Day McCarthy, então veja o nível da história. Mas eu não sei quem é a Day McCarthy. É uma encrenqueira, ela é desaplaudida. Nem... Quer dizer assim, então boa coisa não é, isso que ele quis dizer. Não merece falar com a gente nem com o nosso anjo, como diria a Xuxa. Entendi. Quando ela se envolve na história que o negócio é assim... É baixo nível. Aí é baixo... entendi agora. Não vale a pena trazer ela pra esse jogo. Entendi. Mas aí, o processo tá correndo e o Léo Dias agora está atrás da Anitta. Léo mudou de telefone ontem, porque disse que amigos da Anitta vazaram o telefone dele. E olha só que curiosidade, a Anitta acabou de publicar uns stories dizendo, gente, vazaram o meu número, tô aqui recebendo uns telefonemas, umas mensagens. Quem será que fez isso? Então, eu queria agradecer, assim, a gente não sabe quem fez isso. Eu queria agradecer, então, a quem fez isso, porque eu tava recebendo tanto pedido de trabalho, tanto pedido de vídeo, tanto pedido de coisa, que assim, agora eu vou dar meu número pra muito pouca gente e vou poder ficar em casa sem fazer nada, como as pessoas imaginam que eu não tô trabalhando. Então, obrigado a você que vazou meu telefone. Já mudei de número e tudo mais. Tá uma ironia louca de ambos os lados agora. Nossa, virou briga de, assim, parece aquelas brigas de vizinha, né? De comadre, assim, né? Eu, a avó e o boi do Miguel Falabella lá, das duas vizinhas. É isso, dessas brigas assim, né? Tá parecendo... Acho muito triste. Pena. O Léo ontem fez uma live com o Erlan os Bastos e me parece que ele chegou a receber um pedido, uma ordem de demissão durante a live, que as pessoas estavam comentando, embora ele não tenha falado sobre isso. Sim, foi isso mesmo. Isso mesmo, é confirmado. Foi demitido ao vivaço durante a live. É bem triste, na verdade. Exato, porque o acordo que ele tinha feito com o UOL, depois que teve aquela treta no final da semana passada... Por causa da Anitta, inclusive. Foi por causa da Anitta. Foi quinta, isso, que teve a história lá do candomblé e tudo mais. Isso, E ele fez aquela exposição, criticou o UOL Universal. O acordo que havia sido feito era para o Léo começar a ser uma pessoa mais econômica nas redes sociais, se poupar mais nas redes sociais, porque isso estava depondo contra o site em que ele trabalhava. Sim. E o que aconteceu? Esse processo que a Anitta abriu, e é uma coisa que a gente precisa falar também, que esse processo ainda não está valendo, porque os advogados da Anitta foram bem burros e protocolaram na vara errada, e a justiça já indeferiu no dia em que foi protocolado, enfim. Júlia? Exato. Pois é, esse o desfecho. Exato. O UOL ficou muito incomodado. E quando você é processado sobre um fato, o que a defesa orienta? Não toca nesse assunto, fica de boinha, pra você não ficar criando argumento pra pessoa que tá te processando só te ferrar mais. E aí ele fez uma live com o Erlan Bastos, que não tem nada a perder, e aí o Erlan cutucou ele até onde pôde, e aí o chefão lá, o CEO do UOL, ligou ao vivo na live pro Léo e demitiu ele. Porque ele estava descumprindo aquilo que havia sido combinado. Eu acho que o Léo fez muito errado de ter esse vomitaço de tweets, assim, sabe? No sentido de sair falando sobre tudo o dia todo. O ideal era que ele tivesse feito um texto se defendendo, publicava ali, beijo e tchau, entendeu? Se manifestou. Mas continuou batendo muito na mesma tecla, né? Muito chato, muito desagradável. Eu só queria fazer um apelo. Ontem, né, no Mulheres, lembra? Sim. Que ele tava postando as coisas e tirando, postando e tirando. Ele tava muito perdido já. É muito importante a gente fazer um apelo que, assim, ontem à noite eu até participei de uma live e falei isso nela. O Léo e a Anitta não são só números, né, gente? Eles são pessoas que estão em casa, estão tristes, vão ficar se sentindo sozinhas. E quando tudo isso passar, família, né, eles que vão aguentar as consequências disso tudo. Então, assim, chamar o Léo pra fazer uma live, pra ficar falando desse tipo de assunto. A gente sabe que o Léo é o tipo de pessoa que fala mesmo, não tá se preservando. Talvez não seja a coisa mais indicada nesse momento. Então, aos colegas jornalistas, vamos pensar também no emocional dos entrevistados. Então é isso. No fim das contas, a Anitta iniciou um processo contra o Léo Dias, mas o processo ainda não vai adiante, porque ela colocou na vara errada. De fato, a Anitta agora vai atrás de seus direitos e vai tentar evitar que o Léo Dias a cite, pelo menos. E o Léo, demitido na live, já disse hoje que recebeu uma proposta de trabalho para ganhar o dobro do que ganhava. Ou seja, essa história ainda vai longe, especialmente se ele achar os tais áudios da Ludmilla. Agora, já que a gente tá falando de crise, tia, tem uma crise que tá rolando no mercado por causa do coronavírus. No mercado? Qual mercado aí? Que eu vou em vários, assim, lá perto de casa. Tem um mercadinho ótimo lá que eu compro uns hortifruti. Que mercado, bem, perdoí. Mas você percebeu, tia? Não sei se o Gabriel percebeu. Agora você vai no mercado, não tem mais foto sua comprando ervilha. Não. Não tem mais foto sua dando em cima do caixa. Eu não em cima do caixa. Você nunca fez isso, não é? Caixa não, mas o rapaz do... Deixa pra lá. Não tem mais foto
sua sendo flagrada indo às compras, entendeu? Porque os paparazzi estão todos em casa. Então o Tutu agora vai trazer uma notícia pra gente. Diz que os paparazzi estão enfrentando uma crise econômica por causa do corona. Que história é essa, Tutu? Fala, Heitor! E olha só, gente, por conta da pandemia Covid-19, vários setores da sociedade tiveram suas atividades aí interrompidas. Um destes setores envolve ali os profissionais chamados de paparazzi, que são os fotógrafos que tiram fotos aí dos famosos fazendo suas atividades do dia a dia, né? Só que o que acontece? Não temos mais atividades do dia a dia, não temos festas, não temos aí famosos na praia, não temos famosos no shopping. Por conta disso, o trabalho dos paparazzis acabou sofrendo uma interferência direta deste momento de quarentena. E aí o UOL entrou em contato com algum desses profissionais para bater um papo e para ver realmente como que eles estão lidando com este momento que o mundo está passando. E aí um deles falou o seguinte, gente: corro 250 quilômetros sem conseguir nenhuma foto. Este mesmo profissional, este mesmo paparazzi, falou o seguinte: esses dias segui o carro da Juliana Paz e não era ela. Era o motorista indo comprar peixe. Realmente, ela não está saindo de casa. Está muito difícil. Não tem shopping e são poucas fotos ao ar livre. É só mercado e farmácia. Também segui o Cauã Raymond e ele foi para um condomínio lá em Angra dos Reis. Eles estão se isolando, indo para a região serrana. E este mesmo paparazzi, gente, foi ele que tirou foto da Renata Ceribelli. Vocês lembram desse acontecimento? Que a Renata estava caminhando ali do lado da lagoa, no Rio de Janeiro, e ela foi duramente criticada e atacada porque afinal a Globo fala que é para ficar em casa, que é o correto mesmo a se fazer. E aí ele disse, esse fotógrafo, que a Renata chegou a mandar ali uma mensagem para ele remover e apagar essas fotos. Ele diz o seguinte, o fotógrafo: a Renata ficou chateada e mandou um direct pedindo para retirar as fotos. Falamos que não seria possível fazer isso. A Globo diz que é para ficar em casa e ela estava na rua. Então o pessoal desceu o martelo nela. Ela veio em cima da gente querendo responsabilizar e perguntou se paparazzi era serviço essencial. Expliquei que no decreto diz que jornalista pode exercer suas funções e que todos aqui têm carteira de jornalista. Realmente é um momento muito difícil para esses profissionais aí que se envolvem diretamente com as vidas dos famosos, porque afinal a maioria dos famosos estão dentro de casa aí realmente neste momento de quarentena. A gente só espera que tudo isso passe o mais rápido possível, para todo mundo retornar aí às suas atividades, não só os paparazzis, mas como a sociedade de uma forma geral, que está sofrendo muito com este momento da Covid-19, né? É verdade. Viu? Com certeza, Sabe né, uma Heitor? classe também, tia, que tá ruim? Qual? Que a galera tá passando necessidade? Qual? Essa você conhece bem. Quem, hein? Dos atores de filmes safadinhos. Tem Tem um monte de ator e atriz de filme safadinho que estão passando necessidade, Por que eu tia. conheço bem, Berline? porque na quarentena só resta assistir, né, tia? Eu sou da época da porno chanchado, que era filme safadinho, sala especial. Mas ó, Davi mas eu tava- Cardoso. Mas eu tava falando com a Geise Arruda, porque eu vou fazer uma live safadinha com ela qualquer dia desse. Aí eu tava falando com a Geise Arruda, acho que ela não tá em crise não, tá fazendo conto erótico, tudo. Ah, é? Já pensou? Isso pra fazer um conto erótico sobre você. Teu par. né? Ixi, tem Já material, pensou? hein? Tem material. Dá pra fazer um livro de uma vida aí, hein? Agora, sobre os paparazzi, a parte boa é que agora você pode andar em paz no mercado. Ai, boa, É. Pepito. Ai, porque eu não tava aguentando mais o assédio, brincadeira. Pode assediar que eu gosto. Oh, Diz né, assim. não, né? Quando é notícia boa, que nem notícia boa que chega agora pra vocês. Nós trazemos pra vocês notícias muito bacanudas. Temos duas maravilhosas agora. Stephanie Brito, turma. Sabe a Stephanie? Aquela atriz maravilhosa, tá gravidinha, assim. Ela e o marido dela, o Igor Nome de vodka. Esse é Rachovikovski, né? Rachadakovski. Exato, Esse né? aí estão grávidos. E aí Gente, ele tem cara de criança. Gente, ele é um Tem. menino, olha que graça. Tem cara de tiquitito. Mas ela também tem uma cara de meninota, né? tem sim. E eles estão gravidinhos e ela tá tão feliz que eles anunciaram o nome do bebê. Diz que é um menino, olha que graça, um menininho. E que ela queria que chamasse Henrico, né? Porque ela foi na casa de um amigo, viu Henrico, falou, Henrico é um nome tão bonito, né? Aí ela pensou assim, falou, mas eu também queria homenagear meu vô, que chama Antônio. Aí o marido dela, o Rachavikovski, o Igor, falou assim,
Ah, Stephanie, vamos colocar o nome composto, vamos colocar Antônio Henrico. Gostei. Turma, sei que ela foi às lágrimas, ela ficou tão emocionada de poder homenagear o vô, né? O vô muito querido pra ela. E diz que também, turma, sabe o que ela faz? Eu achei tão bonitinho isso, os meninos, olha que coisa. Diz que ela fica em casa já testando assim, então ela fica assim, Antônio Henrico, não faz isso! Antônio Henrico já escovou o dente! Antônio Henrique é pra quando ela tá brava, né? né? Antônio Henrico! Não vai dormir tarde, que amanhã tem aula. Antônio Henrico, porque tá trancado no banheiro faz meia hora, sai daí. Será quando ela for falar Gastando carinhosamente? água no chuveiro. Será quando ela for carinhosa com ele, ela vai chamar ele de Toninho ou de Riquinho? Ah, então, acho que... Ah, não sei, boa pergunta. Riquinho, acho que ele já vai perguntar nascer, né? Riquinho Acho que vai ser Toninho. Por falar... Ai, pode ser Toninho. Por falar em Toninho. Bem lembrado, Pepito. É agora. Eita, nós, Saulo. Daqui Manda a pouco ver. eu conto outra notícia boa também, mas agora tem um momento bacanudo. Toninho, essa figura maravilhosa, e toda a equipe hoje que nos acompanhou, eles vão voltar a gravar o Cozinha Amiga. Então hoje é o último dia deles. Então, em homenagem a todos eles, eu farei uma dança cortejando Toninho. Ah, meu pai! É uma dança polidense sensual. agora? Botaram no teu contrato olha que a você é polidense sensualidade. também, Toninho? Go! Mostra o joelho, tia. Tem que mostrar o joelho pra sensualizar. Sensualiza mais. Sensualiza mais que eu tô Sensualiza achando. mais. Isso é uma dança turma, da tô minhoca. envergonhada. Vem cá, Néia, chega perto também. O você Enéas faz parte. também? Ah, hoje eu tô que nem pizza. Tá eclética. Simpatia da pra 8, né? 8 pedaços, eu tô 8 Ô, pedaços. Toninho, mantenha a câmera no Toninho, gente, que eu preciso saber uma resposta, Toninho. Toninho, foi bom pra você? Foi, né? Ah, carinho é sempre bom, né, turma? Toninho não é o brincadeira, mas é um único. carinho maravilhoso que nós todos, É verdade. né? A gente adora inclusive o ele. Heitor, temos aqui por toda a equipe, né? E essa equipe maravilhosa nos acompanha esse dia. Sim. Eles voltam lá pro Cozinha Amiga e nós queremos muito voltar a ter vocês aqui no estúdio conosco, né? Que é todos eles Na são verdade, na verdade. Silvão, Antônio, Toninho, Enéas, Saulo, Ivaí, o Kenny, que não é da equipe deles, é da Tarde, que tá ali também, o Rô da Luz, quem mais? Na a Elaine verdade, tá tia. aqui, a turma lá. Deixa eu fazer até um Marcão. adendo aqui que eu acho importante, já que a gente está agradecendo e fazendo desejo de bons votos. Eu não desejo que essa equipe volte aqui para trabalhar com a gente. Eu desejo, na verdade, que a gente recupere logo toda a situação aqui da Gazeta, porque essa equipe é a que trabalha comigo lá no Revista da Cidade, né? Então eu conheço ele já tem um tempão. Então o meu desejo é que vocês não voltem para cá, embora eu ame muito, é que a gente volte quanto antes com Revista da Cidade e toda a situação de todo o país seja naturalizada e normalizada. Tá todo turma, mundo, ó, muito bem. palpitando de ansiedade. Muito Mas bom, e vai em voltar. breve, vai acontecer Vai logo. voltar, vai voltar. Bom, olha, notícia boa tem de monte, graças a Deus. Mônica Carvalho, atriz, a maravilhosa atriz, anunciou também que está curada do coronavírus. Ê, que Turma. legal, Maravilhosa. parabéns. Ela que cumpriu direitinho a quarentena, fez todo o protocolo, que é muito importante. Graças a Deus está curada. Então, boas notícias chegaram e mais fofoca temos pela frente, não é verdade? Pois é, Pepito? então olha, já que a Mônica Carvalho, nossa eterna Socorrinho, lembra dessa personagem É verdade, maravilhosa? linda ela, A né? Mônica Carvalho tá curada do Covid? Vamos então fazer como a Mônica, vamos ficar em casa, vamos cumprir o isolamento, não é mesmo? E tem alguém bem especial pra estimular você a ficar em casa, uma jornalista, gente, ó. A gente tá muito chique nesse programa. Conta, Carla Vilhena, fica em casa com a gente. Ah, vá, que ela mandou recado. Era maravilhoso. Oi, Fefito, pessoal do Fofoca aí, que prazer falar com vocês. Eu tenho algumas dicas, né, desse período de isolamento, que são, eu adoro meus livros, eu tô colocando em dia todas as leituras, tudo que eu não tinha tempo para fazer, eu tô lendo muita coisa e tô também cozinhando, tô aprendendo um monte de receitas, eu entro em sites, eu procuro melhorar a minha alimentação, procuro investir nessa parte da saúde, porque a gente vai ter que estar preparado aí para enfrentar, não se sabe por quanto tempo, essa ameaça do vírus. Então é bom a gente já
trabalhar para subir a imunidade. Também estou arrumando minhas gavetas, arrumando o armário, arrumando a casa, pegando sol, que é muito importante para combater depressão, ansiedade, e busco seguir os meus horários certinho para dormir, ter bastante saúde, bastante vitalidade para enfrentar o que vem por aí. Foi um prazer falar com vocês, espero que vocês aproveitem todas essas dicas aí para desestressar, ouvir música também, porque isso é muito importante para dar aquela animação, e que todo mundo esteja com saúde e fique muito bem. Eu espero que todos protegidos em casa, tá? Vamos ficar em casa. Beijo! Ai, que linda. Que elegância, Que né? elegância. A gente é muito chique, né, elegante. gente? Olha o naipe dessa jornalista falando com a gente. Sim. Se emocionei agora. Né? Só faltou uma coisa, né, Carla? Mandar um daqueles bolos maravilhosos que você faz na sua casa aqui pra gente, não é mesmo, Nossa, meu outro anjo? dia- é verdade. Outro dia ela publicou uma foto de um pudim. Você viu? Ela cozinha bem? Ah, E Ela olha, cozinha bem. É uma oportunidade, inclusive, Ocimar, já que você tá aí embaixo no suíte, chama ela pra vir cozinhar algum dia aqui no Mulheres. Ia ser incrível. Ela tá batendo um bolão na cozinha, fazendo cada receita maravilhosa. verdade. Estão perdendo uma oportunidade. Pode ser uma aí, hein? ótima. E Carla Vilhena tem legal. tudo de cinema, gente. Outro dia a gente tava Maravilhosa. falando de filme, inclusive, maravilhosa. Agora tá na hora da gente falar do assunto favorito do Gabriel. Mas hoje quem vai trazer a notícia sobre o assunto favorito do Gabriel? Porque o Gabriel vai o quê? Comemorar com dancinha depois? Brincadeira? É o Tutu. Tutu tem notícia sobre o Neidrasto, namorado da Ney Mãe. Será que ele ainda tá na Ney Mansão? Não sei, me conta. Fala, Ney Tutu. Ai, o amor é algo tão difícil de se combater, né, gente? Ainda mais um amor tão sincero, um amor tão puro como esse. Estou falando de Nadine Gonçalves e Thiago Ramos. Comentamos que, há um tempo atrás, os dois tinham se separado, né? Porque Nadine estava sofrendo uma pressão muito grande ali da sua família, no caso do seu filho Neymar, né? Que não queria ali que os dois tivessem mais um relacionamento. Ninguém ali estava feliz com Nadine e Thiago juntos. E aí se separaram. Ah, que triste, né? Mas não, gente. Nananina não. Sabe o que aconteceu? Eles reataram. Nadine voltou com o Thiago Ramos. E quem confirmou isso foi o Jornal Extra, que diz que Nadine está pagando um flat para Thiago ficar hospedado ali na região de Santos. E que os dois se encontram sim. Que o Thiago vai até a mansão da Nadine e que eles estão juntos, porém tentando aí ficar de uma forma mais discreta para não vir a público de novo toda essa história entre os dois. E aí, gente, para além disso, o Jornal Extra também diz que Nadine sabia dessa história da ex-namorada do Thiago, que está acusando ele de agressão. Então, que ela estava ciente já quando começou o relacionamento com ele dessa história. E para encerrar o assunto, o Jornal Extra fala que Nadine está pensando, sabe no quê? Num casório com o Thiago. Pois é, ela está pensando em casar com Thiago Ramos. O que vocês acham dessa informação? Eu ainda tô no momento de tentar digerir este processo desse relacionamento. Agora, sabendo de um casamento, fica mais difícil de digerir e entender, viu? Acho que Neymar não vai gostar dessa história não, hein, gente? Eu não sei, eu acho que a gente aqui vai gostar. Porque, afinal de contas, né, é um personagem que a gente sonha cada vez mais em ver no noticiário. Eu não quero ele na Fazenda, eu quero ele causando na Ney Família, no Neylar, lá em Ney Santos. Eu quero ver essa família de cabeça pro ar, porque a gente nunca teve tanto segredo exposto sobre eles como agora, nesse momento em que o Thiago Ramos se fez presente. Ah, eu vou contra o Gabriel. Eu queria ver ele na Fazenda. Porque aí na Fazenda ele conta os segredos, É que entendeu? a gente não sabe nada dele, além das dancinhas escrotas que ele faz. Eu acho que... E Das é dancinhas verdade. legais que ele faz. Ah, ele dança então. bem, eu Mas acho. aí eu acho que ele ficando mais tempo nesse relacionamento, sei lá, no ano que vem ele indo pra Fazenda, Pode a gente ser. tem mais repertório pra amar ou odiar. Mas aí pensa, se ele entra nesse ano junto com a Nájila, eles têm um assunto em comum. Eles têm Tem o Neymar de assunto comum. Entendeu? Tem aí, já podem trocar as figurinhas Eu não ali. tinha pensado nisso, Ele gente. já troca as figurinhas ali. Eu não tinha Ou pensado não? nisso. Mas não sei se eles entre os dois aí, turma, sei lá. Nossa, a Record? É. A Record faz de tudo por...
É isso A aí, né? Record faz de tudo. Inclusive, tem uma pessoa que eu até vou antecipar aqui pra vocês também, que tá aí sendo sondada pela Record. O nome dele é Pedro Calderari, que é pra participar também de A Fazenda. Quem que é o Pedro Calderari? Nem isso que me chegou agora, que eu me lembrei agora. Ele foi um que foi expulso do De Férias com Ex por agredir fisicamente uma mulher, que é a Stephanie Baez, que tá super cotada. Então, assim, a expectativa da Record é botar a vítima com o agressor também dentro de A Fazenda. Amigas e rivais. Exato, só que no caso ela foi agredida fisicamente por ele. Tudo bem que hoje em dia eles são amigos e tudo mais, mas então assim, é só pra você entender que a Record não tá nem aí, Nem aí com pro o histórico. E como é que chama aquela série que é de uma Prison Break? Nossa, É você lembra tipo- que tinha Oz? Deve Gente, ser isso. Eles sério. querem fazer isso, porque Se me nossa, botasse uma botar- pessoa que, sei lá, que eu tive um problema de relacionamento, Nossa, que tipo horror. eles dois, eu ia me sentir tipo em Supermax, assim, da Globo. É, sabe? então, Era um em reality- Supermax. Ai, eu isso. ia Era de colocar sal no terrorzão. suco da pessoa. Que isso sim. coisa. Pessoal, tá na mínimo. hora. Você pensa aí nas figurinhas. Eu ia pôr colírio no café. Trocados da... Colírio é alucinógeno, né? Colírio no café? Da É. diarreia, tia. Ui, Olha, fica aí a receita pra aquela vizinha que você não gosta. Né? Então, quando você anota essa receita do Gabriel, vamos chamar o quiz. Em que país nasceu a inesquecível, incrível deusa Salve Salve? É o que maravilha? Ei. Polônia, É. Grécia ou Alemanha? A gente já sabe então que ela não nasceu no Brasil, embora falasse muito bem português. É. Agora, qual dos três, hein? Você aí de casa, fique bem curioso, não dê Google, dê seu pitaco, que a gente traz a resposta já. Já viu qual Ó, é que é, hein? Em que país nasceu É. a deusa inesquecível, inenarrável, nítida, que é que vai dando adjetivos, maravilhosa, jurada, eterna jurada do show de calor do Silvio Santos, é o que maravilha. Polônia, Grécia ou Alemanha? Alguém tem palpite? Ah, eu achei. Acho todos possíveis. Então, mas acho que a Polônia, né, não? É, eu chutaria a Polônia por conta do sobrenome difícil dela. É, Que é Grunup. É. é. Pois Qual é? vamos ver a resposta, então. Alemanha. Alemanha, olha só. Olha. Contar pra vocês que eu também achava que era Polônia. Também. Ela nasceu numa cidade chamada Leutkirch, na Leutkirch. Alemanha. Meu Duas Deus. curiosidades sobre El, que maravilha. Como ela saiu fugida da Alemanha por causa dos nazistas e tudo mais, ela acabou passando por vários países e não sendo naturalizada em país nenhum. Então ela era uma das poucas pessoas no mundo a ter um passaporte e apátrida. Ela era uma pessoa sem pátria. Não sabia disso. Não A tinha pátrida. localidade de nascimento. Ela era Tadinha. apátrida. Gente, eu lembrei disso numa entrevista que ela deu pro Otávio Mesquita. Foi a primeira. Nossa, quando eu tava Mesquita, tava na Band. Tá vendo? Ai, que memória horrível. Nossa. Tá vendo? E aí Eu tem tô uma- velho demais. É ok? A El que morreu em 2016. Ela estaria agora com 75 Nossa, anos. se não me É uma engano. pessoa que, assim, Cedo, quando- né? é o tipo de pessoa que quando eu sempre paro pra pensar, eu fico na dúvida se tá viva ou se tá morta. É. Faz falta. Porque é uma pessoa que tinha uma energia tão pra Verdade. cima, tipo a Nair Belo. É, Toda vez que é, eu vou pensar na Nair Belo, Verdade. eu falo, gente, ela morreu mesmo? É. Porque você não vê imagem, registro dessas pessoas sofrendo, tristes, de É. mal com a vida. Então, a sensação que dá é que elas estão vivas pra São sempre. sempre boas lembranças, né? Sim. Aí a segunda curiosidade. Meu amigo Chico Felix, maravilhoso, escreveu um livro, tá até disponível como audiolivro, sobre El Que Maravilha. E ele foi entrevistar todo mundo. E foi na porta do Jaça falar com Silvio Santos. Ah. E Silvio Santos se recusou a falar sobre El Que Maravilha. Olha. Disse, sobre a El que tenho nada a dizer sobre ela. E evitou, não quis dizer. Depois a gente descobriu que o Silvio e a El que eram tretados. Porque ele deu pra ela um talk show e ela não cumpria as ordens que ele mandava nos bilhetinhos. Ai, olha, a Regina Volpato uma vez me falou dessa história dos sabia bilhetinhos. disso. Que ele é o louquinho dos bilhetes, né? Ele não comparece pessoalmente, mas ele manda os bilhetinhos. Ele fala assim, hoje o seu cabelo estava horroroso. Ah, é? Não use mais Olha. assim. E ai do apresentador que voltasse a usar o cabelo daquele jeito. Pois é. A Adriane Galisteu entra no pacote da El Que Maravilha. Pois Uma das é. pessoas que não respeitavam os Aí bilhetinhos. diz que, por causa das tretas dos bilhetinhos, e também por ela já ter trocado ele, o Chacrinha, ido e vindo algumas vezes, Sim. ela acabou, num desses acidentes da vida, saindo da casa do Leão Lobo, machucou o pé, quebrou o pé, torceu o pé, alguma coisa assim. E teve que ficar uma semana de molho. Quando voltou no SBT pra gravar, descobriu que já não tinha mais camarim nem programa. Que Foi trocada pelo coisa. Aqui e Agora.
Nossa senhora. Pois é. Babado. E aí eles ficaram estremecidos até o fim da vida da Elke. Ah, que chato. triste. Né? Porque os dois fizeram história. É. E uma história maravilhosa de ser lembrada. Show do Calor. Mas eu acho que ele, de repente, tinha ciúmes. É porque o Chacrinha, o que mostra no filme até Chacrinha, foi muito caridoso com ela, né? Até um Foi. apartamento deu pra ela, né? Foi, Os foi filhos sim. até achavam que ele tinha um teretetê com a Elke, mas não era com a Elke. Vocês lembram com quem era? Clara Nunes? É. E com Biga também. Não, quer dizer, Oi! com Biga não. Vai, segue, Era muito menininha. segue o baile, Berliner. Vamos contar aqui, já que a gente tá falando sobre treta judicial, tem mais uma, gente. E essa também é de longa data. Eita. Vamos falar agora do Xande e da Xande. Carla Perez. Sim, porque o Xande, gente, vai ter, ou melhor, teve o cachê da live que ele realizou recentemente e de uma outra que ele tá pra realizar, penhorados para pagar uma dívida milionária. É um processo, gente, que corre desde 2003, tudo por conta de uma mansão lá na Bahia que ele e a Carla Perez negociaram a compra. E aí, o que tinha sido acordado na época era que o Xande ia pagar 5 parcelas no valor de R$700 mil Nossa pela casa, só para vocês terem noção da mansão. 5 de 700 mil. Isso ia dar 3 milhões e 3 meio. milhões e meio. Que O tempo casão, vai hein? passando, negocia daqui, negocia dali. Pelo fato do valor ter chegado a 5 milhões e meio hoje, que é o valor da dívida que existe na justiça, acredito eu que o Xande tenha pagado algumas parcelas. Porque senão esse valor, gente, estaria muito maior. Ou também ele pode ter pago todo o valor, mas deixou alguma coisa aí para trás, algum imposto e que tudo mais chegou na justiça hoje e está nesse calhamaço todo. O que aconteceu? Essa decisão judicial saiu na semana passada e agora a justiça determinou que o Xande vai ter todos esses cachês aí retidos na justiça por conta para abater dessa dívida que já vem se arrastando desde 2003. A empresa que fez a negociação da casa, que se chama South America Serviços e Assessoria Logística, está desde 2005 brigando na justiça pedindo o pagamento desse valor. E obviamente que os juros estão vindo atrás. Porém, já foi expedido pela justiça que ele vai ter que pagar, que vai ter que ceder esses valores. Só que o Xande está contestando. A defesa do Xande e da Carla Perez está contestando. Está dizendo que, na verdade, eles estão sendo vítimas de um estelionato. Nossa, Só que eles não deram mais detalhes que coisa. sobre isso. Eles apenas falaram que estão sendo vítimas de um estelionato. Fato é que a justiça já deu como procedente a existência da causa e a existência da dívida e ordenou a penhora dos cachês do Xande, que, convenhamos, hoje em dia não está mais tão alto, igual já foi no passado. Hoje em dia ele já não ganha todo aquele dinheiro. A Harmonia do Samba bombava muito nos anos 90, Exato. né? Hoje deve fazer menos shows. E o Xande, antes do Harmonia... Não, o Xande sempre foi do Harmonia, foi do né? Eu tô Harmonia. confundindo o marido da Sheila Carvalho. Gente, sabe o que eu lembro? Eu lembro da Desi Gonçalves na Hebe vendo ele rebolando e dizendo que homem não rebolava daquele jeito. Ai, Desi, pisou na bola. Mas ele rebolava Ai, tão Dercy. bem. Todo mundo babava no Xande rebolando, ele Eu arrasava. lembro, olha a memória dos anos 90, né? Ele na banheira do Gugu, de sunguinha, tendo que fazer as dancinhas lá na frente. E eu em casa impactadíssimo, Olha, gente, com aquele eu fiz um Legendários com o Xande. Zé Sunguinha? Não, fui de roupa e ele É porque também. era na Record, né? E ele tava de óculos escuros porque tava com conjuntivite. Ai, e nós tadinho. gravou lá e eu não peguei, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Você lembra que tinha banda de pagode inteira de sunguinha? Sim, Até, né? era uma coisa que eu falava, Jeová. E ele é grande, o homem, hein? Dá mais detalhes pra gente, tia. Não entendi. O homem é Não grande, entendi. viu? É? Nossa, ele é altão, assim. A Carla Pérez passa bem? A Carla Pérez não tá sei, feliz? mas parece um segurança. Ele vai descalço, ele tem um pé que, olha, se ele fizer assim, daqui, olha, ele tira essas 3 câmeras Ô, daqui do tia, Então o cenário. apelido dele é pé grande? Pá. Aproveita que a deve Carla ser, Pérez não pezão. tá assistindo a gente. A Carlinha. E me fala, você já foi ali no Xande? Não, Deus. Ele Já tá falar. com conjuntivite da época. Só por isso! cuidei. É muito safada, Tava gente. doida pra fazer uma harmonia do samba. Ah, eu queria ver ele dar aquela rebolada assim. paradinha. Gente, mas era uma coisa que eu falava, Jesus amado, como esses homens fazem isso. Mas enfim, o Xande, gente, e a Carla Pérez vão ter que responder. Ah, isso é chato, né? É super chato, porque assim, de um lado ele fala que pagou. E de fato, pelo fato da dívida estar a 5 milhões e meio, ele pagou sim alguma coisa. 5 milhões e meio é muita coisa. Porém, como é uma causa de 15 anos correndo na justiça e os juros, eles são exorbitantes, certamente ele pagou algum valor, porque quando eles negociaram a compra em 2003, que eram 5 parcelas de R$700 mil,
Você pensa, 3 milhões e meio, a essa altura do campeonato, já teria ficado assim 10 vezes o valor do que é. Então ele sim pagou alguma coisa. A gente não sabe quanto ele pagou. Existe essa dívida, a justiça deu como procedente e de alguma maneira eles vão ter que pagar. E existe essa casa ainda? Eles estão nessa casa? Existe a casa, mas se eu não me engano, eles não moram mais moram nela. nos Estados Unidos, né? Eles moram em Orlando agora. Gente, mas aí tem que vender a casa pra poder pagar a casa. Mas não pode vender a casa sem pagar a casa. Porque é verdade. Tem isso. Tá tudo no imbróglio danado aí. Gente, que loucura, né? Já que a gente tá falando de imbróglio, eu sei que a tia tá morrendo de saudade. De quem? Do Domênico. Do Domênico. Do Chay Suede, na verdade. Do Chay Suede. Da novela. Ela tá morrendo de saudade da Dona Luz, de Amor de Mãe. Adoro. E aí, olha só. O Tutu traz pra gente agora uma informação bem boa, viu? A Globo bateu o martelo. Parece que não vai reprisar outra novela de Depois de Fina Estampa, não. Vai mesmo voltar a gravar as novelas que eram inéditas. Olha só, uma curiosidade. Amor de Mãe chegaria ao fim, inclusive, na sexta passada. E aí já teria acabado. E não acabou por causa da pandemia. Então, Tutu, que história é essa? Vai ter novela ou não vai ter novela? Fala pra nós! Olha só, gente, finalmente uma notícia boa. Segundo a jornalista Patrícia Kogu, dia 13 de julho, a Globo retorna ali as gravações da novela Amor de Mãe, para nossa alegria de quem já não aguenta mais assistir Fina Estampa. Meu Deus, de que foi a ideia de colocar essa novela no ar. Mas enfim, voltando para o assunto principal, Patrícia Kogu também informa ali na sua coluna que essas gravações, é claro, terão um número reduzido ali de funcionários dentro do estúdio, todo mundo ali tomando muito cuidado, e que as cenas da novela também terão que ser adaptadas, ter o mínimo de contato possível entre os atores neste momento. Porém, ali, com relação à novela Salve-se Quem Puder e também a novela Nos Tempos do Imperador, ainda não existe uma data de quando voltará tudo ao normal. Mas a gente já fica feliz com o retorno da Dona Lourdes ali nas gravações. É claro, de forma muito segura, mas já é algo positivo, pelo menos é uma prévia, né? Porque até então a gente não tinha nem prévia, nem data alguma pra saber quando que a gente ia ver a Dona Lourdes. E, de novo, gente, pra tentar encontrar o filho, cadê o Domênico, que ninguém acha esse menino? Já o Domênico já vai ser um senhor de idade depois de tanto tempo. Mas, enfim, a novela vai voltar daqui a um tempo, a gente espera. E Fina Estampa chega ao fim, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, nossa. gente. Quem será que aguenta, né? Gente, aí entrou a favorita no Globoplay lá. Eu acho que agora eu vou ficar vendo a favorita no lugar de Fina Estampa. Vai ser a minha novela das 9 todo dia. Nossa, eu tenho certeza que a Globo fez isso. Ela falou, qual é a novela mais insuportável que eu tenho aqui no meu catálogo pra botar aqui e a galera pedir, implorar pela volta de Amor de Mãe. Porque eu tô desse jeito. Só fazer um adendo, tá, gente? Porque lá no Notícias da TV a gente conseguiu mais detalhes confirmados pela Globo, tá? Já está marcado para o dia 3 de agosto a volta das gravações das novelas Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder. Além disso, o retorno da exibição dessas novelas está previsto para a segunda quinzena de agosto. Nossa! Então, já vai começar a gravar e logo na sequência, poucos dias depois, já vai passar. Então a galera vai ter que trabalhar a toque de caixa. Fora isso, programas de entretenimento como Domingão do Faustão podem retornar aos estúdios a partir de julho, mas tudo vai depender do andamento aí da proliferação da pandemia e tudo mais, tá? Tudo isso pode mudar, tá, gente? Porque a Globo tá trabalhando com esse calendário, pensando no melhor dos cenários. Isso também para ela não ser pega de surpresa e mandar a autora, que é a Manuela Dias, ou até mesmo o Daniel Ortiz, que faz Salve-se Quem Puder, eles serem pegos de surpresa. Então eles já estão trabalhando com esse cronograma para... significa que, se cumprir esse calendário, a gente se livra de Fina Estampa em cerca de um mês e meio. Então, assim, gente, independentemente de posição política, de tudo, vamos unir as mãos, vamos rezar, porque eu acho que tem um bem maior nessa história toda. Acabar com Fina que Estampa. é a nossa paz à noite. A gente só quer chegar em casa e assistir uma coisa legal, uma novela legal. E Fina Estampa só tá deixando a gente com mais raiva da vida. A gente vai ser tipo o Galvão Bueno gritando, é tetra! Eu vou pra minha varanda fazer panelaço, gente. E vamos ficar felizes, né, turma? Total. E quem vai ficar feliz também, sabe quem é? É a atriz Mel Maia, turma. A Nina Criança. Ah, é verdade, a Nina Criança. Da Avenida Brasil, você lembra? Ô, Cileio. A Mel Maia, turma. Olha, segundo a turminha aqui do TV e Famosos, ela tá pedindo a emancipação dela e os pais vão emancipá-la. O que quer dizer isso? É que com 16 anos, ela já vai ter ali poder assinar documentos, não ficar necessitando da ajuda, né? Quer dizer, da responsabilização dos pais. Agora ela toma conta da própria vida.
Isso mesmo, responsabilização dos pais. Não tem mais que passar por pedido de cartório para ela poder fazer uma venda de um imóvel, que se ela tiver, não vai precisar da assinatura dos pais para assinar o contrato, né? E outras facilidades também que o Berline estava me contando, né? Até como atriz, né? Para ela poder fazer algo na TV, né, Berline? Porque tem muitos papéis, tia, tem muitos personagens que atrizes na faixa etária dela acabam recebendo convites para ter, e que muitas vezes esbarram ali no Estatuto da Criança e do Adolescente. E os pais acabam precisando se envolver, né, juridicamente, falar se autoriza ou não, acompanhar a gravação, tem uma carga horária de trabalho que eles podem ocupar. E com a emancipação, ela se liberta de um monte de coisas, um monte de amarras. Ela então, já se torna, como é que seria? Ela seria adulta, como é que fala? Independente. Como se tivesse 21 anos, né? Ela ainda está... Os pais dela ainda são responsáveis juridicamente por ela, mas ela pode tomar algumas decisões por si própria. Isso. E profissionalmente é uma delas. Então, assim, uma coisa que acontece muito com atrizes de 16 anos é elas receberem convites super legais para teatro, para filme, ou até mesmo para televisão, em que precisa fazer cenas mais sensuais, que a idade não permite. Não permite. Então, a Malu Rodrigues, que fez Tapas e Beijos, que inclusive foi a vice-campeã lá do Popstar, que é o karaokê da firma, né? Da Globo. E a Larissa Manoela fez isso justamente para ter liberdade nas escolhas de trabalhos. Então, a Mel Maia, acredito eu, que esteja indo por esse caminho, até porque ela não é mais contratada fixa da Globo. E precisa também ter mais controle sobre a própria carreira, porque a quantidade de gente que começou a carreira como astro, mirim, e depois tretou com os pais, porque não gostava do jeito que os pais administravam a carreira. Macaulay Culkin mesmo. Nossa, ele é um caso, Britney Spears, né? Então, nesse caso, ela toma as próprias decisões. E também impede que alguns juízes... Vocês lembram quando em Laços de Família, todos os adolescentes e crianças tiveram que sair da novela? A Família não, se não me engano, Viver a Vida. Também teve isso. Tiveram que sair da novela porque um juiz disse, não, criança e adolescente não trabalha. Oh. Então tiveram que tirar todos os personagens por meses. Eu sei que em publicidade hoje em dia, pra turminha fazer reclame, até pra criançada fazer o teste, digamos, pra passar, pra depois poder gravar, hoje precisa de uma autorização judicial, coisa que antes não precisava. Uma série brasileira que foi feita de terror, que era uma criança, que era um fantasma, que era um monstrinho, era de uma criança assustadora, teve que buscar uma criança nos Estados Unidos. Ah, é? Porque a justiça brasileira não liberava, sob a alegação de que talvez a criança crescesse traumatizada por fazer um personagem de terror. Até mesmo a Clara Castanho, quando fez a Amor à Vida. Ah, Clara Castanho. Que ela era Viver a Vida. Foi Viver a Vida? Amor à Vida é do Valci, Viver a Vida é do Maneco. E ela foi a vilã em Viver a Vida. Então tá. Ela precisou, verdade, Fê. E ela também entrou no olho do furacão aí com o Ministério Público e tudo mais, porque ela era uma criança vilã. E aí o Ministério Público já caiu em cima da Globo antes mesmo da estreia da novela. E ela nem ficou má. Exato. Eu amo um filme de criança má, gente, chamado Anjo Mal. Anjo Mal é ótimo também. O Anjo Malvado com Macaulay Culkin. Que empurra. Que dá pé. Que empurra legal. No gelo a criança escoando assim pra ver. É pesado. Assisti a Annabelle 3 ontem. Teve medo? Conseguiu dormir de luz apagada? Não, eu dormi com a luz acesa, abraçada no travesseiro, morrendo. O Toninho não tava lá, né? Não tava, Toninho Parte boa, gente, é que a Mel Maia é uma menina sensata, entendeu? Então vai ter quem se responsabilize por ela. Não é que nem umas e outras que precisam estar sempre sob supervisão. Não é mesmo? É verdade. Mesmo sendo muito maior de idade. Mas é menina. Então a gente vai rir com essa menina agora, viu? Porque tá na hora do Rap 10, vambora. Vamos lá! Joelma afirma que pensa em casar novamente e diz, espero quanto for preciso. Ai, Jo, eu não. Vamos fazer assim, ó. Enquanto você espera, eu me divirto, né, Toninho? Depois de ser chamado de bofe da semana, o Gui Araújo recebe pedido de Anitta. Fica mais de um ano? Meu anjo, mas isso daí é pedido de namoro ou é cativeiro? Giovanna Eubank, gente, revelou que teve uma crise de choro durante o sexo na gravidez.
com o Bruno Galhaço. Aí eu fiquei aqui me perguntando, será que foi porque ele ouviu a história da Xuxa e cantou Quem Quer Pão Pra Ela? Geise Arruda diz que faz muito sexo em lugares públicos. Ai, menina, põe pelo menos uma japona, sei lá, um pullover, uma cacharel, porque tá frio em São Paulo, viu? Se protege, né? É. Põe um lenço no pescoço pra não pegar resfriado. Drake impressiona ao mostrar a piscina gigante e afirmar que nunca a usou. Não seja por isso não, meu anjo. Daqui a pouco, a hora que passar esse pesadelo todo da quarentena, a gente vai aí pra sua casa fazer um churrascão com pagode, que você vai ver, ó, essa piscina sendo usada maravilhosamente bem. E a Dani Bananinha, hein, que inventou uma nova modalidade de malhação. Agora ela malha com o carrinho de bebê dela, com o bebê dentro. Então, depois da Musa Fitness, vem aí o bebê Fitness, que tudo. Ai, que graça. Luana Piovani diz que Pedro Scooby reencontrou os filhos em Portugal e quer paz. A gente vai adorar dar essa notícia inédita de paz entre vocês. Pode acreditar, viu, Lu? Inédita. E a Leandra Leal tem o cabelo cortado pelo namorado em casa e diz que ficou bom. Logo na sequência, ela ligou para o advogado e processou o namorado. Mentira. E a Mari Gonzalez, hein, gente? A Mari Gonzalez participou de um canal no YouTube e disse que não daria carona a 3 ex-BBBs. Ô, meu anjo, do jeito que a coisa tá, você não tá podendo dar carona pra ninguém. Esqueceu da quarentena ou ainda acha que tá na festinha da Publi? Simária diz que usa salto alto na hora do sexo, mas e a roupa não põe, né? Eu já colocaria um longo, faria um coque. Ai, imagina que ia ficar passando frio. Eu não, ia... Ai, vocês entenderam, né, turma? Prepara, Toninho, que ela vai se produzir pra essa noite. Agora esse foi o nosso Rapidez e a tia ainda tem mais treta. Ixi, que coisa, essa aqui, olha, eu achei, olha, me deu pena, na verdade. Sabe o Wolf Maia, turma? Sim. Sim, é o ator, diretor, não é verdade? O ex-marido da querida Sininha, né? Foi casado com a Sininha, né? Com a Sininha de Paula? Não foi? Não que eu lembre, mas não sei. Não é pai da Maria Da Maria Maia. Não é filha dela, Maria Maia? Enfim, Wolf Maia que nós vai descobrir se é pai. Foi? Foi, que não pegou, foi? que fez um... Pegou de surpresa, mas acho que sim, é verdade, é Pelo verdade. que eu sei, foi sim também. É. Bom, mas a história não é essa. A história é a respeito da casa dele, na verdade, uma mansão que o querido Wolf tem. E olha que coisa, ele tá sendo processado. Mas sabe que por engano, turma, verdade. Ele diz que é o seguinte, tem uma casa lá no condomínio que ela tá lá largada. E aí, por conta de estar oferecendo risco aos moradores, porque pode ter ali, como é que fala, poças d'água, que pode ter dengue, enfim, mato crescendo e tal, resolveram entrar com uma ação na justiça contra o proprietário desta casa. Só que esta casa, segundo o Wolf fala aqui no próprio processo, é o seguinte, a casa é na rua B, casa 4. E a casa dele é na rua D, casa 4. Só que aí confundiram as letrinhas e estão processando ele. Trocaram a letra, vocês entenderam? Sabe aquele negócio que parece telefone sem fio, que liga pra pessoa e fala assim, vou soletrar, é B, e a pessoa anota D? Isso mesmo. Isso. Deve ter sido isso, né? É tipo eu quando vou pedir pizza. É, não é? É, eu sempre peço pizza e falam, a senhora quer do quê? Eu falo, senhor, meu nome é Fernando. Tá bom, senhora, do que a senhora quer a pizza? Ó, é que nem eu agora. Falei que ele era casado com a Sininha de Paula e acertei mesmo, olha lá. Ô, tia, mas foi casado. acertou. É você que é advogada lá? Aonde? Que tá processando o Wolf Maia? Parece, né? Parece que Ou é a será que tia foram os fez- advogados da Anitta que puseram na vara errada, puseram a letra Será que é o errada? mesmo O que tá escritório? acontecendo? Gente, Bom, mas olha, que como os doideira. meus amigos queridos falam aqui, fato é que Wolf Maia diz que não tem nada a ver com essa história, mas está sendo processado por causa de uma letra que foi ali De uma letra errada, gente. equivocadamente Absurdo. colocada no processo. Olha que coisa. Errada. Antes da gente fazer a próxima fofoca, deixa eu só fazer um pedido pro diretor. Diretor, separa uma foto do William Bonner, que a gente vai falar dele já Ai, já. que pão de ló. Pão da tia. Ah. Olha só, a gente já tem agora uma fofoquinha rápida, mas muito fofa. Sabe que o Retiro dos Artistas é um lugar lá no Rio de Janeiro que recebe artistas idosos que já estão sem família ou estão com família, mas sem condições de ficar com essa família, que merecem cuidados especiais. E também ficar entre os seus pares, né? Porque eles fazem ações ali entre artistas, fazem peças, fazem as oficinas. O Paulo César Pereio, a gente contou aqui na semana passada, que tá lá desde janeiro. É. Inclusive, ele sempre precisa de ajuda. Porque tem gente da era do rádio, das novelas em preto e branco ainda, da TV Tupi,
que tá lá precisando de ajuda. E olha só, a Alcione e o Zeca Pagodinho mandaram um caminhão de doações pro Retiro dos Artistas. Ah, que legal! Olha que legal! A gente tá vendo aí Paulo César Pereira, inclusive, na foto, com uma das doações. A gente tá vendo aí o caminhão de doações também, ó, com um monte de cestas básicas, chegando lá no Retiro dos Artistas. É tão legal a gente parar pra pensar que esses famosos estão de fato fazendo a diferença, porque a gente se vê nas lives, as pessoas dizendo que vão fazer doações, que arrecadaram não sei quanto, e não vê muito a entrega das coisas. Nesse caso, a gente tá vendo uma entrega efetiva para um lugar que precisa de fato. Legal, né? Ô, Pepito, e legal isso que você falou, e bom a gente lembrar, porque nós sempre mencionamos muito o Retiro dos Artistas lá do Rio, que é o mais famoso, mas nós temos um aqui em São Paulo Eu não também. sabia disso. Então é importante que nós também, os artistas que quiserem entrar e ajudar, né? Claro. O de São Paulo também, porque temos aqui, eu não me lembro agora, o diretor me perguntou onde fica. Eu vou investigar, mas se não me engano, chama Palácio das... Não é Palácio das Artes, é um nome assim, mas que artistas aqui, né, da nossa região de São Paulo, enfim, de paulistas e paulistanos, lá ficam. Amanhã no Fofoca, então, a gente vai dar detalhes disso para poder ajudar essa classe. Também, porque né? como a Rita Cadillac falou, muito bem falado, a classe artística é a última a voltar depois dessa quarentena, né? Porque aí vai ter que ensaiar peça, conseguir filme, conseguir trabalho. Então são, de fato, pessoas muito prejudicadas e artistas não são milionários. Ao contrário do que as pessoas pensam. Né? Que as pessoas estão ganhando dinheiro, gente. Não é isso não, eles estão passando muitas necessidades mesmo, viu? É verdade. Assim como o William Bonner, gente. Que houve? Pra encerrar, vamos trazer essa treta. William Bonner disse que não sai de casa há 3 anos. O isolamento social dele começou muito antes, mas é por causa do coronavírus? Não, agora é. Antes é por causa das ameaças constantes que ele vem recebendo virtualmente. O William tinha até saído do Twitter, assim, parado de twittar, de interagir com as pessoas, porque ele estava recebendo muitas ameaças. As ameaças chegaram no nível tal que a Globo agora se manifestou repudiando os ataques que o William Bonner vem sofrendo. Vale lembrar que o filho do William Bonner teve o CPF usado para pedirem auxílio emergencial no lugar dele. Para vocês terem noção, verdade, a gente há 3 anos usam o CPF do filho do William Bonner para tentar fazer ilegalidades, inclusive. E aí o Vinícius corre o risco, inclusive, de ser acusado por crimes que não cometeu. Tá havendo uma perseguição tão grande ao William Bonner que ele já teve telefone divulgado, os filhos tendo CPF divulgados, e ele agora tem medo de sair de casa, só sai de casa quando é extremamente necessário. Tudo isso por quê? Porque ele tá no Jornal Nacional e acaba mexendo com gente muito graúda, para dizer o mínimo. E também deixando os ânimos das pessoas que são o quê? Fãs ou obcecadas por essas pessoas tão graúdas, um pouco acirrados. Não é legal a gente viver num lugar em que jornalistas são ameaçados. Eu vi ontem, por exemplo, que a Band, a Folha e a Globo vão parar de descobrir determinadas coisas em Brasília porque os jornalistas estão sendo constantemente ameaçados. Então, essa notícia é muito importante a gente dar para lembrar que o jornalista está prestando um serviço, está fazendo um trabalho fundamental para a sociedade. É graças a ele que você sabe como se proteger do coronavírus. É graças a ele que você sabe os dias de rodízio do seu carro, por exemplo. É graças a ele que você sabe o que está acontecendo na sua cidade, no seu país e no mundo. Sem os jornalistas, só ia ter o WhatsApp. E adivinha o quanto de coisa que tem falsa no WhatsApp, e o quanto de ameaça e preconceito chorume que tem lá. Então, a gente do Fofoca aí deseja ao Bonner muita força, muita firmeza. Com certeza, E também um carinho da tia, tão logo isso passe. Isso aí, Bonner, Willy. Chama ele de Willy, sabe? Willy? Tá. Você querer, depois você me liga, nós conversamos. Eu sei que tá difícil pra você, viu, Anjo? Mas nós bate um papo gostoso, se quiser. Depois nós faz uma chamada de vídeo. E essa história da Globo tomar essa decisão juntamente com a Band e a maior parte da imprensa nacional em proteger os seus jornalistas é pensando, antes da notícia, no bem-estar dos profissionais, porque eles estavam realmente passando por situações complicadíssimas, mas enfim. E eu tenho certeza que essa pessoinha maravilhosa, que é jornalista, sim senhor, sabe da importância do jornalismo na vida das pessoas, né, Rê? A gente precisa da imprensa para ter informação. Sem imprensa, sem informação. E informação de qualidade, né? Exato. Agora tem muita informação de qualidade no Mulheres hoje também, né? E tem receita. Tem culinária de primeira. Oba! Tô sabendo quem é a Dalva hoje? Dalva e Nagata. Ai,
eu tenho regata. Nossa, eu vou correr pra casa pra ver, ser Estão linda. feitos. Eu e Gabriel estamos por aí daqui a pouco. A tia volta amanhã às 2, né, tia? Isso mesmo, amanhã eu tô aqui no Fofoca aí às 2 horas esperando a companhia de vocês, né? Bom programa, Rê. Tchau, Beijo. Tchau, turma. Fiquem com Deus.